E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre genética. Nossa aula de hoje será sobre ligação gênica e permutação. Nós vamos encontrar também a ligação gênica sendo denominada como ligação fatorial ou linkage. Quando nós pensamos nos trabalhos de Mendel, na descoberta dos genes, dos cromossomos, o entendimento de que os genes estão situados em cromossomos gerou um certo impasse quando nós pensamos na segunda lei de Mendel, na lei da segregação independente. Por essa lei, dois ou mais genes não alelos segregam-se independentemente. Isto é, nós temos os genes para a característica A e para a característica B. Eles se segregariam de forma independente. Só que aí surge um problema. Mendel afirmava que esses genes que estão relacionados a essas duas características, a característica A e a característica B, sempre se segregam independentemente. Se nós pensarmos nessa premissa mendeliana, nós teríamos que ter um cromossomo para cada gene. E como nós temos uma infinidade, um número muito grande de genes, haveria necessidade de ter uma quantidade idêntica de cromossomos em uma célula. Só que nós, já observando a estrutura nuclear e observando a quantidade de cromossomos, sabemos que o número é muito menor. Então, esses genes que estão presentes no nosso organismo, leva-se o entendimento que em um cromossomo existe uma quantidade, existem inúmeros genes no mesmo cromossomo. Então, esses genes presentes no mesmo cromossomo, eles estariam ligados ou em linkage. E no processo de segregação, para a formação dos gametas, alguns deles, segregados de forma conjunta, seriam segregados juntos. Então, pensando na segunda lei de Mendel, nem sempre ela se mostra real. O que precisa acontecer? Basta que esses genes estejam localizados no mesmo cromossomo, isto é, basta que eles estejam em linkage, basta que eles estejam ligados. Então, o que seria o linkage? Thomas More, estudando com a sua equipe, eles tiveram como ponto de discussão aquela mosquinha da fruta, a Drosophila melanogaster. Eles realizaram experimentos com duas características dessa mosca, que foi a coloração do corpo e o tamanho da asa. E eles verificaram que nesses cruzamentos, nem sempre a segunda lei de Mendel ela era verificada. As proporções da segunda lei de Mendel nem sempre elas eram verificadas. Se nós lembrarmos as proporções, era aquela proporção 9:3:3:1, quando nós estamos estudando duas características, dois pares de genes. Então eles concluíram que esses genes não estavam em cromossomos diferentes, mas sim no mesmo cromossomo. Nessa imagem, nós conseguimos observar aí um par de cromossomos em que os alelos A e B se localizam no mesmo cromossomo. Então, vamos ter aí uma variação nos tipos de gametas diferente do que ocorre na segunda lei de Mendel, em que o gene A estaria em um cromossomo e o gene B estaria em outro cromossomo. Nessa perspectiva, Mendel fez alguns experimentos. Qual foi o experimento dele? Ele pegou moscas selvagens que tinham o corpo cinza e asas longas.
e ele cruzou com alguns organismos que tinham características mutantes, que era o corpo preto e asas curtas, que ele chamou essas asas de asas vestigiais. Ah, Quando ele fez o cruzamento desses organismos, todos os descendentes de F1 manifestaram a característica do corpo cinza e de asas longas. Isso chegou para Morgan na conclusão que a característica cinza, que nós vamos chamar de pesão, dominava a característica do corpo preto. Então, o gene que manifesta a cor cinza é dominante, enquanto que manifesta a cor preta é recessiva. Nós vamos chamar de pinho. Assim como o gene das asas longas dominava o gene que condicionava as asas vestigiais. As asas longas nós vamos chamar de visão e as asas vestigiais de vizinho. Dessa maneira, ele cruzou essa F1, fez um processo de cruzamento desses organismos de F1, que eram organismos duplo heterozigóticos, e ele cruzou com organismos que eram duplo recessivos. Esse tipo de cruzamento do organismo de F1 com essa característica duplo heterozigótica, ou mesmo com as características dominantes, cruzar com um organismo com características duplo recessivas, recebe o nome de cruzamento teste. É justamente para observar se o organismo que tem essa característica dominante, se ele é homo ou se ele é heterozigoto. Com esse cruzamento, Morgan acreditava que os resultados revelariam se os genes estavam localizados em cromossomos diferentes, se fosse uma segregação independente, ou se eles estavam no mesmo cromossomo, isto é, se eles estavam em linkage. Quais foram os resultados obtidos desse experimento de Morgan? Quando Morgan foi observar os resultados, de uma forma surpreendente, nenhum dos resultados esperados foi obtido. Ele tinha uma ideia do que poderia surgir, esperando se estivessem em cromossomos diferentes ou se estivessem em linkage no mesmo cromossomo. Quando ele fez a contagem dos descendentes de F2, ele observou o seguinte resultado: 41,5% das moscas tinham o corpo cinza e as asas longas. Então, reparem, as duas características dominantes. 41,5% tinha o corpo preto e asas vestigiais. São as duas características recessivas. 8,5% tinha corpo preto e asa longa. Então, ele tinha para o corpo a característica recessiva e para a asa a característica dominante. E 8,5% das moscas tinha o corpo cinza, característica dominante, e as asas vestigiais. Então, nesse experimento, aqui nós conseguimos observar o que Morgan fez. Ele pegou os dois organismos, aquele de F1 com o duplo recessivo, e observou que esse organismo, o que era recessivo, produzia apenas um tipo de gameta. Já o indivíduo com as características dominantes de F1 produziria 4 tipos de gametas, o que trouxe no entendimento, na proporção observada por Morgan, fenótipos que eram parentais. Parentais, o que significa? Que eram fenótipos encontrados nos pais. Então, o indivíduo que tinha o corpo cinza com asa longa e o indivíduo que tinha o corpo preto com asas vestigiais. E ele observou em menor quantidade aquilo que ele chamou de fenótipos recombinantes, ao corpo preto com asas normais e o corpo cinzento com asas vestigiais.
esses fenótipos recombinantes, eles não eram observados entre os parentais. Nós não tínhamos nenhum organismo com esse tipo de característica. Qual foi a conclusão de Morgan no trabalho? Ele se convenceu que os genes da cor do corpo e os genes que determinavam o tamanho da asa se localizavam no mesmo cromossomo. E se eles se estivessem localizados em cromossomos diferentes, ele teria observado uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. No entanto, ainda ficou uma dúvida. Ele já tinha concluído que estavam em cromossomos, que estavam no mesmo cromossomo. Mas a dúvida dele era: como eu consigo explicar essa ocorrência de fenótipos cinza com asas vestigiais e preta com asa longa? Eh, Na época do estudo do Morgan, o Jensen, ele estava trabalhando com a meiose e ele tinha esclarecido todo o processo da meiose. E nesse estudo da meiose ele descreveu claramente o fenômeno da permutação, o fenômeno do crossing over, que ocorre lá na prófase 1 da meiose. Nesse processo de crossing over, nós temos uma troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. Então, nós temos trocas de partes dos cromossomos e, consequentemente, a troca de alguns genes. Então, Morgan, pegando o trabalho de Jensen, ele conseguiu concluir que os fenótipos de cor cinza e de asas vestigiais e do corpo preto com asas longas eram recombinantes, em virtude da presença da permutação ou do crossing over. Então, esses organismos viriam a surgir em virtude do processo de formação de gametas, a ocorrência do crossing over que permitiria o seu surgimento. Então, para que a gente possa entender, aqui nós temos um processo meiótico. O indivíduo tem o gene Azinho e Bzinho em uma das cromátides, em um cromossomo, e o gene Azão Bzão em outro cromossomo homólogo. Então aqui nós temos dois cromossomos homólogos, um cromossomo, cada um deles com uma cromátide simples. A duplicação, agora nós temos os cromossomos homólogos com duas cromátides. Reparem que nesse trecho entre A e B, entre o locus do gene A e o locus do gene B, ocorrerá um crossing over, ocorrerá a permutação, a troca entre eles. Nós identificamos a existência de um crossing over pela presença do quiasma. Então, ao final desse processo, nós vamos ter aquele cromossomo inicial que apresentava apenas os genes recessivos, agora ele apresenta um gene dominante. E o outro cromossomo que apresentava apenas genes dominantes, ele tem um recessivo. Então, desse processo do crossing over, nós vamos ter o final da meiose 1, e na meiose 2 nós vamos ter a separação das cromátides, a primeira separação dos cromossomos, a segunda separação das cromátides. Na separação das cromátides, repare, uma das cromátides mantém a sua condição original, que nós dizemos que essa é a condição parental. Já a outra cromátide, ela terá uma condição de um gene recessivo e um gene dominante. Portanto, ela será recombinante. O mesmo ocorrendo com o outro cromossomo, em que uma cromátide apresentará um alelo
dominante e um recessivo, e a outra cromátide, os dois alelos dominantes, esse com a condição recombinante e esse com a condição parental. E se nós não tivéssemos o crossing over nesse processo? Repare que nós teríamos apenas dois tipos de gametas, um gameta Azinho Bzinho e um outro gameta Azão Bzão. Com a ocorrência do crossing over, nós teremos variantes, nós teremos frutos dessa recombinação, que serão os gametas recombinantes, e nós teremos aqueles que mantêm a condição original, que são os gametas parentais. Como nós podemos diferenciar uma situação de linkage e uma situação de segunda lei de Mendel? Quando comparamos o comportamento de pares de genes para as duas características na segunda lei de Mendel, com a ocorrência do linkage crossing over num cruzamento de azão azinho, bezão bezinho, então um organismo duplo heterozigótico com um indivíduo duplo homozigótico recessivo. Nós vamos verificar que em todos os casos, independente de ser a segunda lei de Mendel ou uma situação de linkage, nós vamos ter organismos com as duas características dominantes, o indivíduo com a característica dominante e a outra característica recessiva, outros organismos com a primeira característica recessiva e a segunda dominante, e um com as duas características recessivas. A diferença será nas proporções obtidas dessas quatro situações. Na segunda lei de Mendel, nós teríamos 25% para cada um desses grupos. São quatro possibilidades de fenótipo, nós teríamos um quarto para cada uma delas. Já no linkage, nós vamos observar que os fenótipos parentais eles vão surgir com maior frequência do que a frequência dos recombinantes. Como que se explica isso? Se explica porque durante a meiose, a permutação, o crossing over, ele não ocorre em todas as células. É um evento que ele tem uma certa raridade, ele não ocorre em grande proporção. Por isso que quando Morgan fez os experimentos com a Drosophila melanogaster em relação à cor do corpo e o tipo de asa, ele obteve de todos os seus de toda a sua geração F2, ele obteve 83% de indivíduos com a característica parental, em que não apresentava não teria o fruto do crossing over, e 17% de organismos com as características recombinantes, as características que apresentariam gametas fruto do crossing over. Quais seriam as explicações para isso, né? Nos cruzamentos feitos por Morgan, em muitos deles, ele obteve os dois fenótipos parentais na proporção de 50% para cada um. Ele não encontrava ali características recombinantes. Para ele explicar esse resultado, como que não apareceu recombinante? Eu cruzo, só apareceu as características parentais. Ele explicou esse processo se pautando pela distância em que esses genes estavam localizados no cromossomo. Esses genes eles estavam tão próximos, mas tão próximos na estrutura do cromossomo, que dificultava a ocorrência entre eles. Então ele exemplificou que o gene da cor preta do corpo da drosófila e o gene que condiciona os olhos, que foi um outro experimento que ele fez, ficavam tão próximos que não ocorria permuta.
foi feito um cruzamento teste de um duplo heterozigoto com um duplo recessivo. E nesse cruzamento teste, observava-se apenas dois tipos de fenótipos e não aqueles quatro que nós vimos anteriormente. Então, esse resultado permitiu que Morgan concluísse que a proximidade dos genes era tão grande, que impedia o processo de crossing over. Portanto, não existiriam organismos com características recombinantes, apenas características parentais. É importante que a gente entenda que o posicionamento dos genes no cromossomo é extremamente significativo para que a gente possa resolver exercícios e entender os resultados de determinados cruzamentos. Então, se nós considerarmos que dois pares de genes ligados, como aqui pelo nosso exemplo, seria o gene A e o gene B, o gene A com os seus alelos dominantes e recessivos e o B também. Isso no indivíduo heterozigoto. Eles podem estar arranjados no cromossomo de duas maneiras. Quando os alelos dominantes se situam no mesmo cromossomo e os alelos recessivos estão em outro cromossomo, nós denominamos esse tipo de arranjo de um arranjo cis. Eles estão num posicionamento cis. Então, em um cromossomo somente os dominantes e no outro somente os genes recessivos. É um arranjo denominado cis, um organismo duplo heterozigoto. Porém, se nós tivermos nesse organismo duplo heterozigoto um arranjo em que em um cromossomo há um gene dominante e o outro tem o seu alelo recessivo, consequentemente, nós vamos ter no outro cromossomo um recessivo e um dominante, nós denominamos esse arranjo de trans. Nós podemos observar que essa estruturação de cis ou trans, ela é passível de ser demonstrada graficamente, de ser representada graficamente. Então, nós podemos descrever esses arranjos simplesmente usando um traço duplo ou um traço simples para descrever o cromossomo, ou melhor ainda, para demonstrarmos qual é o arranjo, se o organismo está em cis ou se ele está em trans. Então, se nós observarmos uma demonstração em que está azão besão barra azinho bezinho, isso demonstraria que ele está em cis. Porque o azão besão, dessa representação, nós teríamos um cromossomo e o azinho bezinho em outro cromossomo. Já se nós tivermos azão bezinho barra azinho besão, essa representação nos demonstra que esse organismo tem os seus genes num arranjo trans, em um cromossomo azão bezinho e em outro cromossomo azinho besão. Então, o arranjo cis e trans dos alelos no duplo heterozigoto pode ser identificado facilmente realizando um cruzamento teste. No cruzamento teste, nós vamos observar que o organismo duplo heterozigoto, ele forma 50% com o arranjo cis, ele forma 50% dos gametas com os genes dominantes e 50% com os recessivos. Já num arranjo trans, o duplo heterozigoto vai ter 50% dos gametas com um gene dominante e um recessivo, e 50% com um recessivo e um dominante.
Então, nas fêmeas de Drosophila, nas quais ocorrem permutações, o arranjo cis ou trans pode ser identificado pela frequência das classes de gametas. Aquela classe que se mostra mais frequente, que tem uma maior quantidade, nós vamos denominá-la como parental. Já aquelas que aparecem em menor frequência é considerada como os recombinantes. Então aqui nós conseguimos observar as duas representações de cis, então duas barras mostrando que os genes estão posicionados, então em um cromossomo somente o gene dominante, os genes dominantes, no outro somente com os genes recessivos, e numa outra representação, como nós já vimos anteriormente, os dois dominantes barra os dois recessivos. Já em trans, quando nós temos em um cromossomo esses genes, um dominante e um recessivo, e no outro cromossomo um recessivo e o dominante, ele está em trans. Essa representação nós vimos também anteriormente. Toda essa estruturação nos leva a entender que os genes estão posicionados no mesmo cromossomo e que existe uma distância entre eles. Essa distância nos propicia a organizar mapas cromossômicos, demonstrando qual é a sequência, o posicionamento, a distância desses genes que estão localizados no mesmo cromossomo. Então, o mapa cromossômico, mapa gênico, mapa de ligação, são essas as denominações, é uma representação gráfica das distâncias entre os genes e suas posições relativas em um cromossomo. Se nós estivermos falando de 3, de 4, de 5 genes, nós conseguimos demonstrar a distância que existe entre eles e qual é a sua distribuição nesse cromossomo. A distância deles será calculada a partir da porcentagem de permutação, a porcentagem dos genes recombinantes que são produzidas em cruzamentos. Podemos dizer também que é a taxa de crossing over que existe entre eles. Essa porcentagem da permutação, essa porcentagem da taxa de recombinação, nós temos uma unidade de medida. Essa unidade de medida ela é chamada de morganídeo, em homenagem ao Thomas Morgan, ou também de unidade de recombinação. Então, como que isso é construído? Como esse mapa pode ser construído? Para que a gente obtenha um mapa gênico, nós temos que levar em consideração que quanto maior a taxa de recombinação, maior será a distância entre os genes. Consequentemente, o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a distância entre os genes, maior é a taxa de recombinação. Se nós pensarmos que a proximidade dos genes, nós chegamos ao ponto de praticamente não existir recombinação, quanto mais distante, maior é a chance de recombinação. Então, nós temos alguns exemplos. A porcentagem de recombinação entre os genes A e o gene B é de 19%. Então, nós podemos dizer que a distância entre A e B é de 19 morganídeos, ou de 19 unidades de recombinação. A porcentagem de recombinação entre A e C é de 2%. A distância, então, seria de 2 unidades de recombinação, de 2 morganídeos. E a porcentagem de recombinação entre B e C é de 17%, portanto, 17 unidades de recombinação. Com essas informações do nosso exemplo, nós podemos construir um mapa. Observem, A e B, 19 morganídeos, A e C, 2 morganídeos, B e C, 17 morganídeos. Nós teremos um mapa com essa estrutura, mostrando que entre A e B
nós temos 19, entre A e C, 2 morganídeos, e entre C e B, 17. É interessante num exercício sobre mapas cromossômicos, nós iniciarmos a construção por aqueles genes que estão com a maior distância. O exercício nos fornece as distâncias de alguns deles para que nós consigamos montar esse quebra-cabeça. Dessa maneira, nós podemos entender que um mapa gênico é similar ao que nós temos no mapa de uma cidade, com as informações específicas relativas ao mapa geográfico. Nós temos aí sim uma geografia de um cromossomo, entendemos o posicionamento desses genes no cromossomo. Esse entendimento do posicionamento dos genes ele se tornou muito importante para que a gente possa entender qual o comportamento de um segmento de cromossomo, como aqueles genes se comportam. Eh, Galera, essa foi a nossa aula sobre ligação gênica e permutação. Espero que vocês tenham curtido. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para quem queira acompanhar essa aula, ela está disponível lá no Prezi. Um abração e bons estudos.